Olá, navegador do Diário de Bordo. Eu me chamo Roberto Fonseca e nós já estamos agora mar adentro. Vamos hoje estudar Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. E antes de nós entrarmos precisamente nas principais passagens narradas e descritas por Mateus, vamos entender um pouco quem foi Mateus, para a gente entender onde ele estava, para quem ele falava e o que ele objetivava. Mateus foi o homem que deixou tudo. Muito forte a conversão de Mateus, ao tal segue-me Mateus. Mateus, segue-me. E ele levanta. A primeira vez que eu tomei conhecimento disto, eu fiquei a pensar, a força de Deus é muito maior do que poderíamos imaginar, ou podemos imaginar, porque foi Mateus, segue-me, e ele levanta, larga tudo e segue verdadeiramente. Essa passagem o próprio Mateus narra no capítulo 9, verso 9, Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. A alfândega é o lugar do tributo, né? O lugar do pagamento dos impostos. E Mateus era um cobrador de impostos. Mateus fica completamente emocionado, tocado, sacudido, apesar de ser quem ele foi. Vamos compreender melhor. Ele tinha uma característica muito importante. Mateus ele era humilde, Mateus era contrito, Mateus também era muito hospitaleiro. Mateus ele viveu em torno de 65 anos. Mateus significa presente de Deus. Nós vamos encontrar também a explicação para o nome dele. Em hebraico é Levi, que significa unido. O contexto que Mateus vivia é importante e vai dar uma definição mais precisa para nós sabermos o que é que ele objetivava. Desde que Israel retornou do cativeiro na Babilônia, a gente lembra que Israel ficou cativo na Babilônia, a nação ela foi controlada por várias forças estrangeiras. O povo falava aramaico, o aramaico é o idioma nativo, o grego era o idioma comercial e o latim era o idioma de seus conquistadores. Isso é muito importante. Aramaico, grego e latim. Os romanos, eles dominavam as rotas comerciais entre o Egito ao sul e a Síria ao norte. Os judeus residentes que quisessem fazer o mesmo, eles podiam comprar franquias tributárias do governo romano. Vejam só, eles compravam franquias do governo romano e coletar impostos de quem usava as rotas. Vejam o que é que Mateus e o grupo dele fazia. Grande parte dos coletores de impostos cobrava tarifas maiores para essas pessoas do que o necessário, e aí dava uma porcentagem a Roma e embolsava o restante. Ou seja, já existia desde essa época os chamados atravessadores, ou corruptos, ou desonestos. E Mateus fazia parte deste grupo. Guarde esta informação, porque vamos ter depois uma grande lição de tudo isto. Muitos desses cobradores de imposto eram vilões desprezíveis e sem princípios. No meio desse grupo infame estava o Levi, ou seja, o unido em hebraico, um judeu também conhecido como Mateus,
seu nome em grego. Mateus era o seu nome em grego. Ora, embora Mateus tenha escrito um dos 4 evangelhos, não se sabe muito sobre ele. O que sabemos é que ele era filho de Alfeu, você vai ver isso em Mateus 2,14. Talvez ele tenha adquirido um bom conhecimento sobre Jesus. Mateus sabia dos seus milagres, ele sabia da sua afirmação como Messias prometido. E acredita-se que é devido ao seu contato com diferentes viajantes. Apesar de ele ser quem ele era, quando a gente toma conhecimento do Mateus, segue-me, e da forma como ele se entregou, é porque ele já sabia de quem se tratava. É possível também que tenha ouvido o sermão de Cristo no Monte da Galileia, onde nasceu e viveu. Independentemente da formação que possuía ou da sua ligação com Jesus, isso mexeu de tal forma com sua herança judaica que quando Cristo apareceu na alfândega, Mateus sabia e cria. Ele não tinha dúvida o suficiente para deixar tudo e segui-lo. Por isso que é Mateus o homem que deixou tudo. Como muitos dos seus amigos coletores, Mateus ele era rico, o que ficou claro em sua primeira atitude registrada como seguidor do mestre. Ele ofereceu um grande banquete para apresentar seus amigos a Jesus. Então, tornou-se um dos seus 12 apóstolos. Diz a tradição que Mateus morreu queimado e abriu mão de tudo para seguir Jesus. Mateus abriu mão de todo o poder que tinha de dinheiro. Mateus foi um dos 12 apóstolos. Ele escreveu para o primeiro evangelho. Ele seguiu o ministério, acompanhou Jesus de perto e ele tinha uma percepção muito de que Jesus era verdadeiramente o Messias. Antes de Mateus se tornar o discípulo de Jesus, ter sido convocado para ser discípulo de Jesus, sabemos que ele era um publicano, um cobrador de impostos do Império Romano. O que acreditamos que ele era assim, odiado. Imagine o que era um cobrador de impostos. Os judeus que trabalhavam com publicanos eles tinham assim, uma péssima reputação entre seu povo. Eles eram vistos como traidores. Eles eram os colaboradores do opressor. Eles também tinham fama de serem corruptos. Eles faziam assim, cobrando muito para ficarem com lucro. Eles cobravam a mais para ficar com lucro. E aí que é interessante que um dia, quando Jesus ainda estava no início do seu ministério, logo no início, ele viu Mateus sentado na coleteria, recebendo os impostos, né, fazendo o seu trabalho. E é muito interessante, porque ele se aproxima de Mateus e chama-o. Ele diz para segui-lo. O mais interessante é que quando Jesus prega, que Mateus começa a chorar ao ouvir que Jesus chama, ele imediatamente levanta e segue Jesus. A partir daí ele se tornou um verdadeiro discípulo de Jesus. Tem gente que tem dúvida, sente dúvida se Mateus é o Levi é Mateus. Tudo nos leva a crer que Mateus é o Levi. Quando fala que após Jesus ter feito a cura de um paralítico que desce pelo telhado, pelos 4 amigos, Jesus encontra Mateus e Levi e logo em seguida Levi convida-o para jantar e cear em sua casa. E Jesus topa e, por sinal, foi muito criticado como é que ele tinha coragem de jantar na casa de um cobrador de impostos, né, de um traidor. Jesus pegava tudo isso para nos dar grandes lições. Quando a gente vai para a Bíblia, quer dizer, a palavra de Deus, a gente percebe que o Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos, é uma biografia de Jesus. E que ela foi escrita especialmente para convencer os leitores judeus. Mateus escreve para os judeus de que ele era o Messias.
Tanto que ele faz citações do Antigo Testamento anunciando a chegada do Messias. Então Mateus é o Levi, né, o ex-coletor de impostos, um dos 12 discípulos de Jesus. E esse evangelho foi escrito entre 50 a 60 anos depois de Cristo. Esse texto, esse evangelho, retrata bastante o nascimento de Jesus, que marca o início de uma nova era da história humana, o que a gente chama de nova aliança, a aliança do Deus Pai, de um Deus com a humanidade, essa aliança. Enquanto no Antigo Testamento se fala muito do Deus dos exércitos, essa nova aliança se fala do Deus Pai. Você vai encontrar no Evangelho de Mateus o nascimento de Jesus, seus primeiros anos, o batismo de Jesus e o início do seu ministério, o Sermão do Monte. Sermão do Monte. Jesus ele prega na Galileia, Jesus envia os 12 discípulos, fala também do ministério na Galileia, as parábolas do reino. Jesus revela ser o Messias, a vida na comunidade dos cristãos. Jesus prega na Judéia, Pérea, a última semana de Jesus e a ressurreição de Jesus. É interessante que se fala muito de reino dos céus no Evangelho de Mateus. E a palavra céus significa Deus conectado a um público judeu. A gente sabe, lógico, que os judeus foram escolhidos, é o povo escolhido, o que não significa dizer que outros povos também fazem parte desse bojo depois. Encontramos personagens importantíssimos no Evangelho de Mateus, o próprio Cristo, João Batista, Herodes Antipas, que era o governador da Galileia, Pilatos, que era o governador romano da Judéia, fariseus e saduceus, que eram líderes religiosos que questionavam a autoridade de Jesus, e o Judas Iscariotes, que foi um dos discípulos que traiu Jesus. A gente precisa ler esse Evangelho de Mateus e não podemos deixar passar as nossas meditações em cima das bem-aventuranças, quando o Cristo diz: vós sois a luz do mundo, a oração do Pai Nosso, o aviso para não acumularmos tesouros na terra e sim nos céus. Ninguém pode servir a dois senhores. E o famoso: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o ide, portanto, fazei discípulos a todas as nações. Este é o Evangelho de Mateus. Mateus foi um dos 12 apóstolos, como eu já disse, que seguiu Jesus em seu ministério e foi escolhido para ser um de seus discípulos. Mateus era da linha de frente. A Bíblia não nos conta muito sobre a vida de Mateus, mas a gente sabe que ele deixou um relato muito interessante da vida de Jesus, e não é à toa que ele é logo o primeiro evangelho. Quando Jesus ainda estava no início de seu ministério, ele viu Mateus sentado na coleteria, fazendo o seu trabalho. Ele chamou Mateus e disse-lhe para segui-lo. Então, Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. É interessante que Mateus deixou tudo, verdadeiramente tudo, o que é uma grande lição e incentivo para nós, que também podemos não ser cobradores de impostos, mas nós somos cobradores de muita coisa em relação aos outros. E geralmente quando vamos fazer nossa cobrança, nós cobramos muito mais do que temos condições de cobrar. A partir daí, Mateus se tornou um discípulo de Jesus. E aí a passagem que marca muito isso é dita pelo próprio Mateus, no capítulo 9, verso 9, quando Jesus diz: segue-me. Mais tarde, quando Jesus escolheu os 12 homens para serem seus apóstolos, Mateus recebe treinamento especial de Jesus para ser um dos futuros líderes da igreja. Ele seguiu Jesus ao longo de seu ministério e participou da fundação da igreja, depois que Jesus, lógico, subiu aos céus. Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos e mostra como Jesus era o Salvador prometido por Deus
no Antigo Testamento. Ele demonstrava que ele tinha muito conhecimento. Ele sempre estava fazendo a ligação, o link entre o Antigo Testamento e o Novo. Estava sempre citando Isaías e tantos outros que anunciaram a chegada de um Messias. E ele fazia questão de provar que Cristo era o Messias esperado. O Evangelho faz muitas referências a profecias cumpridas por Jesus. Também relata muitos dos grandes ensinamentos de Jesus, incluindo o famoso Sermão da Montanha. Tem um grande destaque também de Mateus, que ele abre com toda a genealogia, né, até chegar até Cristo, de Davi até Cristo. Já começa lá de Abraão, vai até Jesus. O Evangelho de Mateus tem muito em comum com os Evangelhos de Marcos, de Lucas, mas também tem várias histórias e parábolas exclusivas. Eu vou citar rapidamente aqui o relato do sonho de José sobre o nascimento de Jesus, você encontra em Mateus 1, 18 a 21, o relato da visita dos magos e da fuga para o Egito, Mateus 2, a parábola do trigo e do joio, Mateus 13, 24 a 30, a parábola do tesouro, está no capítulo 13, 44 a 46, a parábola da rede com muitos peixes, capítulo 13, 47 a 50, o milagre da moeda no peixe, Mateus 17, 24 a 27. O ministério de Mateus no Novo Testamento, ele é bastante complexo de atestar. Quando ele é mencionado, é geralmente junto com Tomé. Como discípulo, ele seguiu Cristo e foi uma das testemunhas da ressurreição e da ascensão. Falei isso anteriormente e vamos imaginar aqui quanta autoridade esse homem recebeu ao atestar Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão. A ascensão é quando Jesus se despede de todos os discípulos, sugere o ir de pregar a todas as criaturas em todos os lugares, e a ascensão sobe e desaparece em luz através das nuvens. Eles permaneceram nas redondezas de Jerusalém e proclamaram que Jesus, filho presuntivo do carpinteiro José, era o Messias prometido nas profecias. Acredita-se que esses primeiros cristãos judeus eram chamados de nazarenos. É praticamente uma verdade isso. É quase certo que Mateus era um deles, uma vez que tanto o Novo Testamento quanto o Talmud assim atestam. Mateus pregou por 15 anos o Evangelho em hebraico para a comunidade judaica na Judéia. Mais tarde, ele viajaria fora da Judéia para outras províncias romanas. Mateus foi um grande divulgador do Evangelho de Jesus. Presumivelmente, seguindo o ordenamento de Jesus, a gente encontra essa passagem em Mateus 28, 16, 20, e espalhou os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, macedonianos, persas e partos. Orígenes afirma que o primeiro evangelho foi escrito por Mateus. Este evangelho foi escrito em hebraico em Jerusalém para ser utilizado por cristãos judeus e traduzido para o grego, embora esta não tenha sobrevivido. Uma cópia do original hebraico era mantido na Biblioteca Teológica de Cesareia Marítima. Vamos ficando por aqui. Esse é o Diário de Bordo de Roberto Fonseca, falando sobre as Escrituras Sagradas, o Novo Testamento, começando por Mateus. Se gostou, compartilha. Se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para receber todas as informações. Diário de Bordo fica por aqui. Meu nome é Roberto Fonseca. Se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos, porque é sempre bom dar uma boa notícia. Amém. Tchau, tchau para você.